Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais e me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. O programa de hoje tem uma mão cheia de oportunidades, de convites para você sair do sedentarismo. No segundo bloco, nós teremos aqui a nossa colunista, a nossa Bita Lapertosa, com mais opções de possibilidades para você ser mais forte que suas melhores desculpas. A Bita é da corrida, é da ginástica, é do mundo, é da subida de montanha, mas vocês são de uma coisa muito específica ali da academia. E é muito comum, eu acho que vocês já ouviram as pessoas falarem não gosto de musculação. Aí tem a ginástica coletiva. A ginástica substitui a musculação? Pode ser tranquilamente substituída? Na verdade, uma atividade nunca vai substituir a outra, mas a gente fala que, dependendo daquela atividade, o próprio aluno vai identificar quais são as necessidades dele. Então, se ele entra por meio da ginástica coletiva, e aí a gente tem um repertório muito grande dentro das academias hoje no Brasil inteiro, a pessoa pode entrar pela dança, ela pode entrar por uma ginástica localizada, ela pode entrar por um treinamento funcional. E dentro da atividade que ela vai fazendo com uma frequência maior, às vezes ela percebe, nossa, eu estou precisando de mais força, ou estou precisando de mais equilíbrio, de flexibilidade, e aí ela vai conduzir o perfil de treinamento dela para desenvolver aquilo que ela precisa. E aí o treino dela vai se tornar mais específico. Então, às vezes, a ginástica coletiva para a pessoa pode ser uma porta de entrada, até pela questão do grupo, a pessoa se sente mais inserida dentro da atividade, e depois, lá no salão de musculação, ou mesmo em outras atividades coletivas dentro da academia, ela consegue direcionar o treinamento dela de uma forma mais específica. E os profissionais que estão dentro daquele local que vão planejar e explicar para aquele aluno o que vai ser melhor para ele para desenvolver as capacidades dele. É uma porta de entrada, né? Começa ali e a pessoa vê esse resultado, Felipe, quando? A partir de quando? Porque é muito importante ver o resultado, né? Seja no bem-estar, seja nos hormônios positivos, seja na mudança de medida. Bom, é difícil falar de resultado, mas, para mim, eu acho que a pessoa chegou na academia, que ela começou a fazer uma atividade, eu acho que é instantâneo. Ela já começa a ter a percepção, só dela sair de casa, ela já começa a ter essa percepção, o quão importante a atividade física é importante para ela naquele momento. Só que, assim, para ela começar a ver algum aspecto físico, né, mudança no corpo, é preciso de um tempo maior. Ok? Na musculação, por exemplo, a gente coloca aí, né, de 2 a 3 meses, para a pessoa se adaptar um pouco mais, mas eu acho que qualquer atividade que você faça, em qualquer momento da vida, vai ser super bem inserido para você. Não, sim, com certeza, porque tem aquele entusiasmo, mas tem um tiro curto aí, né? Porque, normalmente, aquele entusiasmo faz com que você, com relação à academia, faça aquele plano longo, 6 meses, 1 ano, fica mais em conta, aí você vira sócio da academia, não vai mais, né? Fica difícil. Um amigo meu fez isso, acabou virando rato de academia, só vive na lanchonete. Melhor coisa que ele fez, né? É a melhor coisa. Mas como é a forma de pegar esse cliente, esse aluno, pela emoção, assim? E nós estamos falando de um público de 50 a mais, né? Que tem alguns problemas aí de, dói minha perna, enfim.
Eu acho que interessante quando a gente trabalha numa academia como a nossa, que tem várias oportunidades de exercício físico, de atividade física, é interessante isso. Que a pessoa ela vai lá querendo fazer um tipo de exercício físico, mas ela sai de lá com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida. Então, trazer a pessoa para a academia, ela já vai trabalhar muito essa questão social dela. Mas passa, isso que eu estou dizendo. Mas passa, tem outra cansa. questão. De qualquer jeito, chega uma hora que vai ficar com preguiça e não vai. Não. Mas aí, quando a gente foge um pouco da questão só estética, a gente começa a identificar outras necessidades que, às vezes, não estão no nosso primeiro plano, que é identificar uma melhora na qualidade do sono, diminuição de dores que, às vezes, incomodavam, diminuição do estresse. Às vezes, a pessoa está lá, vai depois do trabalho, está super estressada, mas consegue chegar na casa dela com humor melhor, com um sono melhor, consegue ser mais produtiva. Então, assim, os 50 mais, hoje em dia, 50 mais, as pessoas estão com um nível de produtividade muito alto, se a gente pensar Sim. de uns anos para trás. Então, esse perfil, às vezes, a pessoa ela percebe que diminuiu ansiedade, quadros de depressão hoje em dia, principalmente no pós-pandemia. A gente vê que as pessoas estão na busca do exercício físico para conseguir controlar e trabalhar isso de uma outra forma que não por meio de medicamentos. E aí é que eu acho que está o pulo do gato, porque antes a gente ficava muito na questão do padrão estético. E isso demanda um tempo, demanda alimentação, demanda outras questões. Se a gente pensar no bem-estar na forma mais ampla e pensar na saúde de uma forma mais ampla, aí sim a gente consegue trazer esse aluno para a gente. Claro, claro. E para quem está acompanhando essa entrevista, quem está vendo a gente, está pensando, não, academia é um lugar que não é para mim. A academia é um lugar que todo mundo ali, como eu disse na abertura, né? Tem lá o corpo sarado, é só gente jovem. Hoje mudou muito o perfil de academia, né? Hoje existe uma pluralidade de corpos, idades e níveis de dificuldade de exercício, né? Sim, é interessante, eu e o Mário somos professores de ginástica, só comentar um caso que aconteceu comigo, uma senhora de 92 anos chegou para fazer minha aula de abdominal, ela falou assim, gente, não vou ter coragem de fazer nada. Eu disse, não, vamos fazer com calma. Claro, minha aula tem exercícios mais complexos, menos complexos, e essa senhora ela fez 70% da aula, claro, com as limitações dela. E aí, tipo assim, pessoas com 40, 50 anos do lado, assustaram, porque tipo, uma pessoa com 92 anos chegar na academia e conseguir fazer 70% de uma aula, isso é interessante, entendeu? Então, trazer essas pessoas com mais de 50 para a academia é muito interessante. E eu acho que é muito legal o material humano, né? Isso a gente tem que falar, porque esse contato com o outro, esse entendimento, acho que o profissional de educação física tem evoluído muito nessa questão de entregar ali para o aluno algo que vai além do exercício, do incentivo, uma conversa dentro do universo do aluno, né? Essa atualização para vocês é constante, né? É por isso que eu falei que o resultado vem a partir do momento que você saiu de casa. Você chegou na academia e muda a história. Não, e a nossa busca constante também por uma formação mais ampla, que atenda cada vez melhor os clientes que estão aparecendo, é importante, faz parte da nossa rotina assim, de vida. Porque o aluno que era o nosso cliente há 5, 10 anos atrás é completamente diferente do aluno de hoje. Então, a gente tem desde de alunos 50 mais, mas se a gente pensar em faixa etária, 50, 60, 70, e para cada aluno a gente tem que ter um atendimento diferente, um exercício, uma abordagem, uma forma de falar e de desenvolver o treinamento para esse aluno e até para conseguir conquistá-lo da melhor forma, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo grupo. Então, se esse aluno ele chega, às vezes, com uma demanda, for orientação médica, a gente vai ter um cuidado diferente. Se ele chega já motivado por uma questão estética, também é um outro atendimento, mesmo na nossa atuação técnica. Então, a gente direciona esse atendimento de acordo com o perfil daquele cliente. Eu lembro uma vez, há muito tempo, numa academia lá de São Paulo, fui fazer um alongamento e, assim, a aula craque, só tinha fera, né? Tinha um Circo de Soleil na sala. E eu lá, horrível no alongamento, sofrível. Terminou a aula, o professor veio, chegou para mim e falou assim, você precisa trabalhar o alongamento. Eu falei, mas não voltei mais. Faltou uma abordagem, mas, poxa, eu sei que você aí é um pangaré do alongamento, mas vamos junto, né? Esse tipo de abordagem mudou. O professor é mais acolhedor, né? Sem dúvida. Esse caso que você está contando, eu já ouvi
de pessoas de fora da academia falando, não, eu tenho que emagrecer para entrar na academia. Eu, como assim? É lá dentro que você vai ter um profissional que vai te auxiliar, que vai te direcionar, que vai montar o seu plano de treino. A pessoa, não, mas eu não vou entrar na academia com todo mundo com perfil. Mas eu falei, eles não chegaram lá daquele jeito. As pessoas desenvolveram aqueles corpos, alguns com padrão estético, outros não, mas que melhorou o perfil estético, assim, inevitavelmente. Então, essa orientação, às vezes, não está só dentro da academia. A gente tem uma responsabilidade muito grande também no externo da academia. Inclusive, assim, numa conversa como essa, em ampliar esse entendimento para a pessoa não criar aquela barreira e falar, nossa, esse meio eu só vou se eu tiver numa condição específica, de forma nenhuma. Não tem que esperar melhorar, tem que melhorar lá, né? E a outra questão também é que muitas pessoas reclamam de dor. Ah, mas dói minha perna, dói meu joelho, dói meu tornozelo, mas dói justamente pela falta da atividade física, né? Quando a pessoa entende isso, a chave vira, né? Isso é importante, porque essa questão do desconforto, né, na verdade, o exercício físico, ele tem que ser entendido que hoje ele é necessário. Os corpos que temos hoje não são corpos que a gente tinha anos atrás, né? A gente antigamente buscava alimento, corria atrás para a gente comer. E hoje não, a gente fica praticamente em casa, sentado ou trabalhando no computador. Então, assim, é necessário você entender que hoje é importante o exercício físico para tudo. Tem uma coisa que eu falo até com os meus alunos, que é máquina parada do defeito. Eu falei, experimenta deixar o seu carro parado na garagem 6 meses e dar partida nele. E depois, se ele funcionar, observa quais as respostas que aquela ferramenta, aquele equipamento vai te dar. O nosso corpo é da mesma forma. Quanto mais parado, mais problemas vão aparecer. E aí, não só saúde, mas a gente vai identificar restrições, por exemplo, dores que vão funcionar como barreiras para reiniciar a atividade, retomar um movimento que, às vezes, fazia parte da rotina daquela pessoa, que não necessariamente era um exercício planejado. Então, assim, quanto mais parado, e aí a gente entra na questão do comportamento sedentário, que, às vezes, a pessoa está lá na profissão dela, ela fica horas sentada, chega em casa, vai para a frente da TV. Isso aí a gente procura sempre quebrar essa barreira. E, a partir da quebra dessa barreira, a gente consegue melhorar o perfil de exercício, o perfil de saúde daquela pessoa e a nossa busca é de melhorar das pessoas como um todo. E provocando desafios dentro dos limites de cada um, né? Então, para a nossa telespectadora, nosso telespectador que está acompanhando a gente agora, Mari e Felipe, eu queria que vocês fizessem assim, um pouco um cardápio de possibilidades, explicando, o Felipe já falou, abdominal. Fiquei meio comido, abdominal deve ser uma aula em quantos minutos? 30 minutinhos. De abdominal? Mas você nem vê a aula passar. É muito bom. É. Eu sou suspeito. Mas é assim, é tipo aula de matemática, né? Dá medo. Não. Física, álgebra. De jeito nenhum. Tem pessoas que vão entrar pela dança, às vezes a pessoa Dança, dançou quando gostei. ela era criança. Zumba. Hoje em dia a gente tem lutas na academia, tem a ginástica localizada, a gente tem práticas mind, então cresceu demais. Yoga, match pilates, exercícios de alongamento, que antes a gente não dava uma atenção tão grande, hoje em dia veio com tudo. Atividades na água, e aí a pessoa ela consegue ampliar. Se ela vai para musculação, ela não precisa de fazer aquele treino padrão, que é ficar lá no aparelho esperando o intervalo. Ela pode fazer, às vezes, um exercício de cada aparelho. É o professor que vai conduzir o treino dela para ficar o mais prazeroso possível e o exercício ser, de fato, algo gostoso que ela consiga fazer, né, Lili? Com uma frequência um pouco maior, né? Certeza. Sim, sim. Agora, como é que o aluno escolhe o que é melhor para ele? Por quê? Se você olha, tem umas coisas que são plásticas, bonitas, aqueles panos, né? Aqueles panos pendurados, que a pessoa fica de cabeça para baixo, dando pirueta. Pode ser bonita, que vontade de fazer aquilo. Aqueles aéreos com as cordas. Às vezes você acha plástico, acha bonito, mas não serve para o seu corpo, para o seu estilo. O professor é que vai orientar. Como é feito esse processo, essa triagem, para falar, não, vem para cá, vai para lá, vou te levar para um lugar bacana? Eu acredito que, se a pessoa ela deseja fazer aquilo, ela vai conseguir desenvolver. Então, assim, é claro, hoje em dia o mais prático é a pessoa pensar no início de uma caminhada e aí progredir para uma corrida.
Se ela entrou na academia, ela pode entrar por meio de uma ginástica localizada e depois ir para a musculação. Mas a pessoa quer fazer, por exemplo, uma prática de tecido, uma prática de pole dance, ela vai decidir isso e aí ela vai procurar os espaços para prepará-la para isso, e aí, dentro dessas atividades, que foi o que a gente comentou no início, ela vai perceber, às vezes, ela tem uma dificuldade com a flexibilidade, ela vai treinar alongamento. Às vezes, ela tem uma dificuldade com força, ela vai na musculação para desenvolver a força. Ela tem dificuldade de coordenação, ela vai falar com o professor vai desenvolver um treinamento para aquela coordenação. Legal. Então, tipo, começa o tecido, que é a circense, que é bonito, mas talvez ela descubra ali que ela não tem a força necessária para o core, né? Precisa se fortalecer. Uma modalidade vai puxando a outra, né? Que bacana, uma modalidade inspira a outra. Com certeza. E aí a pessoa vai entendendo o corpo dela, as limitações e também as potencialidades. E, às vezes, uma prática que colocou ela dentro daquele meio, às vezes nem se torna principal, às vezes ela descobre que ela gostava de outras atividades, mas que ela não se permitia experimentar por ter essa barreira em relação ao exercício. Interessante. E na água? Na água aí, puxa, tem muita coisa nova, né? Nossa, hoje em dia a gente tem coisas demais na água. Antes a gente achava que era só natação, hidro. Hoje em dia a gente tem bike na água, a gente tem alongamento na água, Zumba na água. Zumba na água. Zumba na água. É bom para quem não sabe dançar. Tem o Aquafloat, que é uma plataforma que a pessoa consegue fazer o exercício sobre essa plataforma, e aí ela está naquele meio aquático, que às vezes para ela é mais confortável, ela consegue fazer, mesmo dentro da água, um treinamento de força. Hoje em dia, antes a gente brincava, quer moleza, vai para hidro. Que isso, gente? Vai para uma aula de hidro, faz uma aula de hidro de verdade, que a pessoa ela só não vai sair transpirando, porque na água ela não consegue identificar, mas ela sai muito cansada depois dessa atividade. Então, esses preconceitos que a gente tinha, a gente procura cada vez mais quebrar. E a hidro é a queridinha dos mais idosos, né? Assim, ou pelo menos justamente por isso, que é moleza, né? Então, tem uma nova roupagem para hidro 50 a mais. Tem sim, tem sim. É interessante, como a gente falou, que o principal é você tirar esse paradigma, né? Você pode estar ali na água e vai estar fazendo um exercício de tão intensidade como a pessoa fazendo fora, né? Fazendo uma aula de ginástica. Então, tirar esse preconceito que hidro só para pessoas 50 a mais e para musculação só o pessoal 50 a menos, pelo contrário. Na academia, a gente consegue identificar tudo isso. E qual é o número mágico, assim, quando você vira e fala assim, não, agora eu virei mesmo atleta de academia? Tem um prazo, muito se fala nos famosos 3 meses, né? Os 3 meses para o bem ou para o mal? 3 meses para cansar, 3 meses para adorar. Eu acho interessante que você tem que escolher essa importância da atividade que você gosta para você começar a criar esse hábito. Então, acho que depois que você começa a criar esse hábito ali de 2, 3 meses, você já vai começar a perceber uma mudança no seu corpo. E acho que essa mudança, quando você se olha no espelho e vê que tem algo mudando ali pelo seu dia a dia, todos os dias que você faz, eu acho que é interessante por isso, né? Acho que o resultado vem a partir daí. Eu acho que a pessoa percebe que essa chave virou quando ela começa a sentir falta. Verdade. Quando ela precisou viajar e ficou assim 4 dias sem fazer nada. E ela, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu estou sentindo falta, meu corpo está diferente. E aí, às vezes, ela viaja, ela procura um hotel que tem academia, ou então ela vai correr na beirada da praia ou no lugar que ela tem disponível. Ou então ela vai procurar uma academia, um espaço para ela pedalar, para fazer uma atividade. Quando ela percebe que aquilo faz falta, porque virou rotina, virou parte da vida dela, é quando a chave vira. A academia ela também pode desencadear hábitos alimentares. Por quê? Estou falando isso pelo seguinte, porque a atividade de água, por exemplo, natação dá muita fome, academia também pode dar muita fome. Então, isso é preciso ter um controle sobre essa fome que vai aparecer por causa de um déficit calórico, né? Hoje em dia, a gente fala que a gente não trabalha sozinho. Aquele aluno, aquela pessoa que procurou exercício, ela tem que ter um apoio de um nutricionista. Às vezes é o caso dela procurar um endócrino, às vezes é o médico dela que indicou, ela tem que ter um acompanhamento do cardiologista, principalmente 50 a mais, que às vezes tem que acompanhar um quadro de hipertensão, por exemplo. Então,
esse meio, ele, assim como ele identifica necessidades e potencialidades no corpo, ele vai perceber, nossa, eu tive fome depois dessa atividade, eu não vou sair e vou comer um chocolate. E aí a nossa orientação é, procura um nutricionista para ele te orientar, não só no que você come depois, mas no que você come antes, para você não sair dessa aula de hidro, ou dessa aula de pedal, ou dessa aula de corrida, morto de fome. E aí, quando ele vai percebendo que aquilo também vai refletir no sono dele, que às vezes ele tem que descansar melhor, aquele meio se torna algo muito mais complexo do que só o exercício físico, mas no sentido positivo, que ele vai vendo como ele tem que se desenvolver para ficar melhor, e aquilo ali vai se tornando parte da vida dele, ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor, o treino vai funcionar melhor, e cada vez aquela bola de neve no sentido positivo para o bem-estar dele. Vai se cuidar melhor, né? Com Vai se certeza. cuidar melhor. Agora, quando a gente fala também dessa unificação da imagem positiva que a internet entrega, o Instagram, aquela coisa, né? Que a academia está muito ligada. A academia é um ambiente instagramável, né? Existe muito, assim, a perseguição de um estilo que, na verdade, não é da pessoa, que ela não vai conseguir, ela quer ganhar uma massa, quer ficar igual o Felipe, por exemplo. Eu não vou conseguir. Mas, às vezes, eu posso achar que, nossa, eu quero ficar igual o Felipe. Como é que o aluno entende que ele tem o estilo dele, que ele tem um caminho ali que é dele, e que ele não tem que ser igual a ninguém, que ele já é uma pessoa fantástica? É interessante que tirar esses paradigmas é muito interessante, né? Acho que na academia, como a gente trabalhou na academia, quem tem várias modalidades, a pessoa já começa a perceber isso. Ela tem que chegar a entender que cada corpo tem seu corpo e cada corpo tem seu espaço. É claro que um aluno chega querendo ter um corpo de um professor, ele vai ter que se desempenhar um pouco mais na alimentação, nos seus treinos. Então, acho que a partir do momento que você chega na academia, você vai descobrindo o que você realmente quer. Eu tive alunos que falaram assim, eu quero ter um corpo de uma modelo, assim, você vai ter que deixar de jantar no final de semana com seu marido, com seus filhos, então você vai ter que criar um pouco mais de hábitos para isso. Mas eu acho que o interessante é você simplesmente fazer o que faça bem para você. E a busca é tão individual que, se a pessoa ela se apega em comparação, aquilo vai se tornando cada vez mais difícil para ela. Sim. A partir do momento que ela passa a entender que, independente do corpo do outro, o corpo dela está melhorando, e aí por isso eu falei da questão de romper padrões estéticos, ela vai vendo que outros benefícios para ela fazem muito mais sentido. Não que ela abandone a questão estética. Aquilo ali vai fazer parte, mas não vai ser o essencial para ela. E aí ela para de se comparar com o outro, porque eu acho que isso é ir ladeira abaixo. Não tem, cada corpo é um corpo, cada treino vai ser um treino, cada um vai ter dificuldades, e se a pessoa fica olhando para o outro, falando assim, nossa, eu quero ter aquele corpo, ela tem que entender também que aquele corpo tem uma dificuldade e que, para ele chegar naquele corpo, ele teve que desenvolver aquela dificuldade dele até chegar naquele perfil. Mas existe, né? Muito. E no público 50 mais também? Sem dúvida. Assim, no público feminino, então, nem se fala. Desde a forma de se vestir até a gente que é da coletiva, onde se posiciona dentro da sala. E aí é uma luta mesmo do profissional de fazer aquela pessoa entender o corpo dela. E aí, quando vira a chave, quando ela entende que o corpo dela, que é o que tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado, é a saúde dela que tem que ser cuidada, é o bem-estar dela, aí ela muda o pensamento. Numa aula, você falou uma coisa interessante, onde se posicionar dentro da sala de aula? Se uma aula de dança, uma aula de ginástica coletiva, as pessoas assim mais tímidas, eu por exemplo, eu sou extremamente tímido, sou mesmo, morro de vergonha dessas aulas. Qual o melhor lugar onde ninguém vai te ver e você, ao mesmo tempo, não vai perder a aula, vai olhar o espelho, assim, onde você fica mais? Uma dica de ouro. De esconder uma pessoa, não esconder, de jeito onde você nenhum. Dentro da sala, né? Vem para dentro da sala, que lá a gente resolve tudo. A gente muda a posição que a gente atende. Às vezes a gente começa dando aula na frente da sala e finaliza lá atrás da sala, justamente para não ter essa questão. Eu morro de vergonha. O professor chega do meu lado, o que ele está fazendo aqui? Todo mundo fica olhando. Mas não é o professor expor. Olhando para mim também. A gente procura não expor a pessoa, mas ela entender que, independente do lugar que ela está ali, se é o corpo dela, é a saúde dela, ela está satisfeita,
não tem o que preocupar com o outro, com o lugar que ela está, se ela Porque está no ninguém espelho. está olhando para ninguém, está olhando para o professor, né? Está olhando para o professor, né? Ninguém está olhando para as pessoas, porque senão você vai perder a aula, né? Eu dava aula de dança, né? A Mari também dá aula de dança, e era uma academia que a parede era uma parede de vidro, né? Então, quem estava lá dentro nem se importava com quem estava lá fora. Mas quem estava lá fora, doido para querer curtir lá dentro, sabe? Assim, nossa, mas eu não teria coragem de fazer essa aula. Mas depois que a pessoa entra na sala, que ela começa a se divertir, ela esquece quem está fora. Ah, a pessoa, quem está lá fora fala, nunca teria coragem. Nessa sala, exposta desse jeito, não vou. Aí ela vai um dia, fica no fundo, quando você vê, ela está do lado do professor, querendo ser professor junto com você. Quando a gente perde os julgamentos, a gente curte muito mais as atividades. E aí o exercício passa a ser algo natural. Porque, às vezes, o julgamento é tão nosso que a gente não se permite curtir aquela aula, curtir aquele momento, e aí põe a culpa no exercício. Que bacana. Eu acho que essa é a mensagem que fica, pelo menos, nesse primeiro bloco. Nós estamos falando de longevidade, estamos falando de gente que já atravessou uma jornada da vida, já enfrentou muitos desafios, né? E chegou num ponto que fala, vamos em frente, vamos dançar. Vamos curtir. Cada um solta a sua franga de acordo com o seu galinheiro, né? Com certeza. E segue em frente, né? E segue adiante, né? Isso que é bacana. E os ganhos aparecem, então, só para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco, mais cedo do que a gente pensa, né? Durante todo o processo. Primeira semana, talvez, assim, já no entusiasmo ali daquele frisson de, poxa, cheguei, estou bem aqui na... Com certeza. Eu acho que, como eu falei, a partir do momento que você entrou na academia, você já começa a ter esse ganho, nem que não seja estético. Mas ele, a partir de 2 meses, alguma coisa assim, você já começa a ter uma mudança no seu corpo e na cabeça. Sim, e logo nas primeiras semanas é aquela questão hormonal mesmo, Sim. Que te estimula a fazer boas escolhas, né? Bacana. Bom, Felipe, Mari, muito obrigado. Vocês têm Instagram? Sim. Fala aí. Mariana Moraes com I personal. Tem muita coisa boa lá, de estímulo, Sem dúvida. Tá, e o seu, Felipe? Meu é Lipe Ricardo. Lipe Ricardo, @Lipe Ricardo. @Lipe Ricardo no Instagram. Muito bem. Felipe, Mariana, muito obrigado. Sucesso para vocês. Eu que Da agradeço. próxima, eu vou lá fazer uma aula. Por favor. Fala uma coisa boa para fazer lá. Wolf Fit. Hã? Uma ginástica localizada chamada Wolf Fit. Wolf Fit. Estarei lá. Já Eu já está chamo- convidado. Eu já chamo para aula de abdominal, que é importante, hein? Eu vou fazer os dois. Por Ótimo. favor. Os dois. Tá bom. Muito obrigado, gente. E daqui a pouco a gente tem mais estímulos para você largar o sedentarismo, pelo menos tentar, pelo menos pensar em fazer alguma coisa. E quem vai te ajudar nessa função é a nossa colunista aqui do canal Viver Brasil, Bita Lapertosa, com dicas muito importantes para começar a correr e não parar mais. É daqui a pouco, é depois do intervalo.